Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Está começando agora Ideias em Debate. Temos com a gente hoje a candidata do Partido do Bem Viver e o candidato do Partido Agrobusiness, que vão apresentar suas ideias e propostas acerca de 4 questões muito importantes para o desenvolvimento rural brasileiro, para a segurança e soberania alimentar de nosso país: a fome, o acesso à terra, aos bens naturais comuns e à educação do campo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lívia. Boa noite. Obrigado pelo espaço. Boa noite, candidato. Boa noite, Lívia. Boa noite, candidato Rodrigo. Boa noite, telespectadores e telespectadoras. E o primeiro tema sobre o qual vamos falar hoje é a fome no Brasil. Em 2014, nosso país saiu do mapa da fome elaborado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação da Agricultura. Mas em 2021, nós voltamos a estar nesse triste ranking. Em 2022, houve agravamento dessa condição, segundo o relatório da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensão. São 125 milhões de pessoas residentes em domicílios com diferentes níveis de insegurança alimentar, e dessas, mais de 33 milhões em situação de fome. A desigualdade de acesso aos alimentos se manifesta com maior força em domicílios rurais, 18% dos quais enfrentando a fome em seu cotidiano. Então, para começar a falar sobre esse assunto, vamos conversar com o candidato do Agrobusiness, candidato Rodrigo Peixoto. Obrigado, Lívia. Eu trago 2 elementos: as novas tecnologias e os defensivos agrícolas que nosso atual governo está acertadamente permitindo no Brasil, são capazes de aumentar a produção de alimentos e garantir a saciedade da maior parte da população brasileira. Por isso, eu considero que essa coisa de fome no Brasil tem sido abordada com certo exagero da mídia, com o objetivo de atacar o governo. Lembrem-se que somos o maior produtor de alimentos do mundo, exportamos para maiores potências como os Estados Unidos e a China, e o investimento no agronegócio já chega a 250 bilhões, entre o financiamento público, pelo Plano Safra, e os recursos privados de fundos de investimentos nacionais e estrangeiros. Obrigada, candidato. E agora nós vamos para a resposta da nossa candidata Maria Margarida, do Partido do Bem Viver. Como você mesmo disse, candidato, a produção que você está falando não é de alimento, é de commodity, para exportação. Soja, milho, algodão, eucalipto. E os lucros dessas vendas não ficam para a sociedade brasileira. Somos nós, agricultores e agricultoras familiares, que produzimos o arroz, o feijão, a mandioca e tudo que realmente alimenta o nosso país. Além de acesso à terra, precisamos aumentar a oferta de crédito para a agricultura familiar, fortalecer os programas de compras públicas de alimentos, aumentar a oferta de assistência técnica e extensão rural específica para o nosso público. O que você chama de defensivos agrícolas, candidato, nós chamamos de agrotóxicos, que estão sendo proibidos em outros países e despejados no Brasil, causando câncer e outras tantas doenças na nossa população, em nome do lucro. Obrigada, candidata. E agora vamos para o momento da réplica com o candidato Rodrigo. Obrigado, Lívia. Candidato, a economia do nosso país está ótima, né? Nosso presidente, o nosso ministro da Fazenda, mesmo eles disseram que nunca se ganhou tanto dinheiro no Brasil. O número de bilionários brasileiros aumentou muito na pandemia. Por que devemos mudar o rumo das decisões econômicas? Tem mais ricos no país, isso é fato. Eu acho que o que estão falando sobre fome no Brasil são alguns casos isolados que as mídias esquerdistas ampliam demais. Se der bom, eu viro ator. Se der ruim, eu aposento. E agora a réplica da nossa candidata Maria Margarida. Sim, candidato. Os ricos de fato estão mais ricos e os pobres mais pobres. Essa é a realidade do nosso país. Mais da metade da população brasileira não está comendo o suficiente. São mais de 125 milhões de pessoas que enfrentam insegurança alimentar em algum nível. E entre essas, mais de 33 milhões enfrentam a fome todos os dias. Precisam catar ossos no lixo. Esse não é o país que nós queremos.
Sabemos que é possível produzir alimentos com diversidade, plantar sem agrotóxico, fortalecer os canais de comercialização para fazer a comida chegar até a mesa dos brasileiros. Nós defendemos o fortalecimento de políticas públicas para a agricultura familiar. Obrigada, candidatos. E agora vamos para mais um intervalo e no próximo bloco nós falaremos sobre o segundo tema, o acesso à terra no Brasil. Voltamos já. Rapaziada, tamo junto. Esse é um trabalho do Negebytes, a música aglomeração, hein? E nas teclas crianças e ela, papai. Tamo junto, hein? Boa noite, estamos de volta com o Ideias em Debate. O tema agora é acesso à terra. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, metade das terras produtivas do Brasil estão nas mãos de apenas 1% dos proprietários. O que vocês têm a dizer sobre essa questão, candidatos? Vamos começar com o candidato do Partido Agrobusiness, Rodrigo Peixoto. Pessoal, a terra é hoje, mais do que nunca, um grande ativo no Brasil. Podemos plantar o que traz lucro, dividendos, para os investidores nacionais e estrangeiros, a soja, o milho, o algodão, o eucalipto. São produtos vendidos em dólar, que já têm seus preços futuros garantidos e vamos gerar milhões de reais com isso. O futuro é o agronegócio, pessoal. O nosso governo sabe disso e não está gastando tempo se preocupando com os pequenos, que não trazem avanço nenhum para o país. Os pequenos precisam convencer de que o agronegócio é o futuro, trabalhar conosco, gerar juntos riquezas para o nosso país. O agro é pop, gera alimento, emprego para o nosso povo. E agora vamos com a resposta da nossa candidata do Partido Bem Viver, candidata Maria Margarida. O agronegócio gera emprego, candidato, só se for para máquinas. O agronegócio gera desemprego, fome e miséria para muita gente. Para nós, o principal caminho para garantir a produção de alimentos saudáveis e a diminuição da desigualdade social é a democratização do acesso à terra pela reforma agrária e por programas de financiamentos para a agricultura familiar. Obrigada, candidata. E agora chegou o momento da réplica com o candidato do Agrobusiness. Pessoal, essa coisa da reforma agrária está ultrapassada. Não cabe mais falar disso no século XXI. O mercado financeiro tomou conta de tudo, de todas as economias do mundo. A terra faz muito dinheiro circular, candidata. E o Brasil tem o potencial de se transformar no maior agroexportador do planeta. Mas quase um terço do nosso território ou é área de preservação ambiental ou é terra de índio e quilombola. Não dá para ser assim. Temos investidores internacionais que querem colocar milhões de dólares no agronegócio, no Brasil. Já temos muitos agricultores e agricultoras familiares vendo esse potencial, inclusive vendendo ou arrendando as suas próprias terras. Isso é o futuro, minha gente.
Obrigada, candidato. E agora a réplica da nossa candidata Maria Margarida. Pois nós reafirmamos, candidato, que a reforma agrária com participação direta dos trabalhadores e trabalhadoras e suas entidades é o caminho. Queremos que a reforma agrária seja uma política de Estado e não de governo, com garantia de recursos e orçamentos financeiros para ações e obtenção de terras em desenvolvimento dos projetos de assentamentos no país. Queremos o fortalecimento político e da infraestrutura do Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, o INCRA, como órgão estratégico para a reforma agrária no Brasil. E também a efetivação do poder de intervenção do Estado sobre o latifúndio e as propriedades que não cumprem a função socioambiental da terra, assim como o fortalecimento dos instrumentos complementares como o crédito fundiário, a regularização fundiária e a retomada das terras públicas irregularmente ocupadas. Terra, candidato, tem que ser para quem nela trabalha. Obrigada, candidata. Obrigada, candidato. Vamos agora para mais um intervalo.